retornamos para mais um dia juntinhos de aula. Hoje nossa aula será de História e Geografia. Vamos começar por Geografia, vamos pegar o nosso livro, colocar na página 42, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre vegetação. Vegetação é um conjunto de plantas de um determinado local. Só a vegetação nos locais em que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais com a presença de luz e do calor do sol, da água, de um solo com nutrientes e de ar. Tudo isso nós falamos nas nossas aulas passadas, né? Falamos sobre o ar, falamos sobre o desenvolvimento da planta, falamos sobre a água, sobre o solo, viu? Até chegar em vegetação. Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros insetos faz com que as plantas nativas surjam nos mais diversos locais. A vegetação é muito importante para os seres vivos e pode ser utilizada de diversas formas, seja no seu estado natural, seja industrializado, além de produzir o oxigênio necessário à vida. Serve como alimento para outros seres vivos e ainda habitat natural. Para muitos animais. Purifica o ar, ameniza as altas temperaturas, fornece sombra. Como é bom a sombrinha em dias de calor, né? Pode ser usada para ornamentação e constitui a matéria-prima de diversos produtos, como os remédios, roupas e móveis. O Brasil possui uma vegetação bastante variada. São inúmeras as espécies de vegetais nativas ou originais, ou seja, que nascem sem o auxílio dos seres humanos. É que eu estava falando anteriormente. Tem plantas que você vai passar por locais que você vai ver plantas lindas, que às vezes em casa a vovó cuida, a mamãe cuida daquela planta com tanto cuidado, compra na feira uma muda, então a vizinha dá uma mudinha, você planta com todo capricho. Tem lugar que você vai, você passa assim, geralmente a estrada, você vê cada planta linda assim no meio do matagal, coisa que você assim, quem foi ali para plantar? Na verdade, Deus fez tudo tão perfeito que a própria natureza se encarrega disso. É uma planta nativa ou original, que ela nasceu sem o auxílio do homem, ninguém interviu. Ali ela nasceu e ali ela brotou na própria natureza. Então, entendeu? Nativa, originais são plantas que nascem sem o auxílio de um homem, do ser humano. Nasceu sozinha, brotou sozinha com a ação do vento, a ação da própria natureza. Floresta, tipo de vegetação que apresenta árvores altas, grandes e próximas uma das outras. Nela, há grande diversidade de plantas. Jequitibás, jacarandás, pinheiros, seringueiras, samambaias, bromélias, orquídeas, etc. Então, falamos um pouquinho sobre a floresta, tá ok? Todos esses tipos de plantas aí você pode encontrar numa floresta. Vamos falar agora o cerrado. Cerrado, tipo de vegetação marcado pela presença de capins altos e plantas rasteiras afastadas uma das outras. Em geral, as árvores são baixas, com um tronco fino retorcido. Por essa imagem aí, outras que a tia Carla vai estar colocando, você vai conseguir identificar um cerrado. Vamos agora para vegetação litorânea. Vegetação litorânea é aquela vegetação rasteira, na qual é comum a presença de coqueiros. Então, geralmente é vista em locais com água, praias. Você vai estar encontrando essas plantas nativas, plantas litorâneas, essa vegetação litorânea, que são a vegetação rasteira, da qual é comum a presença dos coqueiros. Então, você pode observar nas imagens aí a vegetação litorânea. Tá ok? Entre outras plantas também que existem por perto das praias. Vamos falar um pouquinho sobre o mangue. Vegetação que ocorre em terrenos onde a água do mar e de um rio se encontram, marcados pela presença das plantas que apresentam raízes aéreas. Olha aí essa plantinha aí, nós já estudamos sobre isso nas plantas, sobre plantas aéreas. Olha essa planta como ela fica, ela é plantada no meio do mangue, é um lago com lama e ela cresce e suas raízes ficam para cima, porque quando a maré está alta, o rio está cheio, essa água vai subindo e essas raízes vão crescendo. Depois que a maré baixa, as raízes ficam aparecendo. Vamos falar agora sobre o campo.
Vegetação rasteira na qual é comum a presença de arbusto, gramíneas e pequenas árvores. Olha aí o campo. Vamos lembrar do campo de futebol. Como que é a grama? Então é parecido com o campo de futebol. Não é assim plano, mas dá para você lembrar de um campo de futebol. Caatinga, vegetação adaptada a clima seco, geralmente composta por árvores de pequeno porte e espinhentas. Nela são comuns várias espécies de cacto, como a palma e o mandacaru. Então, Caatinga, né? Vamos falar sobre a vegetação adaptada a climas secos, geralmente composta por árvores de pequeno porte e espinhentas. Nela são comuns várias espécies de cacto, como a palma, o mandacaru. Então aqui você pode observar que é uma vegetação nativa do sertão. Sertão é um lugar seco, pouca chuva. Então essas plantas são essa vegetação é característica de um lugar assim, de um lugar onde tem pouca chuva, de um lugar seco. Os cactos, eles nascem em lugares assim. Então é uma vegetação nativa do sertão, de lugares secos, né? Pantanal possui uma vegetação diversificada com espécies de vegetais típicos da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Apresentam plantas aquáticas e também nas margens dos rios. Então, gente, você pode observar que o Pantanal tem uma misturinha, né, de alguns tipos de vegetação. Ele fala da caatinga, ele fala do cerrado, fala das plantas que vivem na água, as plantas aquáticas. Então é isso, vocês vão estar respondendo a página 44, a página 45 e a 46, tá ok? Olá, meus amores, vamos para a segunda parte da nossa aula. Pegue o seu livro agora, seu livro de história. Vamos colocar na página 48, vamos estudar um pouquinho sobre o bairro. Vamos lá. Leia o trecho da cantiga. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Grande parte dos bairros se formam a partir de um conjunto de ruas e casas. Com o passar do tempo e o bairro crescendo, a população vai aumentando e vários estabelecimentos comerciais instalam-se no bairro, como lojas, padarias, farmácias, supermercados, etc. O bairro também recebe transporte coletivo, iluminação, saneamento, postos de saúde, para melhorar a vida das pessoas que moram nele. Assim como as cidades, os bairros possuem história e carregam importância para as pessoas que fizeram, fazem e farão parte dela. O seu nome, o porquê de uma praça estar em um local determinado são explicados através de histórias. Assim, é importante que você conheça seu bairro para poder entender a sua própria história e seus ascendentes. Então, gente, a história do nosso bairro ela acaba sendo contada por pessoas antigas moradoras do bairro. Porque eu estava até pesquisando e encontrei muita dificuldade para saber o significado, conhecer um pouco do bairro. Quase não tem nada, tem algumas fotos, mas eu não achei muita coisa relevante não. Então, continuando, vamos falar agora sobre o seu endereço. Vamos falar um pouquinho sobre o meu endereço. Então, para facilitar a identificação da sua residência, cada rua tem um nome e cada casa, cada prédio tem um número e ainda faz parte do endereço o CEP, o Código de Endereçamento Postal. Guardem isso, gente. Assim, as correspondências devem conter nome completo, nome da rua, número da casa ou prédio. Acrescentar o número do apartamento e o CEP, além das cidades e estado. Veja, você vai ver aí uma cartinha. Aí você vai entender mais ou menos como é uma correspondência. O nome dado às ruas, praças, avenidas, aos bairros pode homenagear pessoas, fatos históricos, países, povos indígenas, etc. Aqui a gente falou um pouquinho sobre correspondência. Pouco vocês vão visualizar a correspondência hoje, mas os comércios ainda trabalham com correspondência. Você vai ver que você encontra o endereço direitinho em uma correspondência para onde ela vai ser entregue.
né? Vamos falar sobre os tipos de bairro. A bairro, já falamos sobre a rua, agora vamos falar um pouquinho sobre os bairros. Os bairros são diferentes de acordo com o tipo de atividade que nele se desenvolve. Os bairros residenciais, há um predomínio de residências. Nele, a vida dos moradores é mais tranquila. Então, aqui concentra-se uma grande quantidade de casas. Então, muita gente mora nesse local e é um lugar mais tranquilo. Vamos lá. Bairros comerciais. Existe um grande número de lojas comerciais, onde as pessoas da comunidade fazem suas compras. Então, o bairro comercial é um bairro que tem muitas lojas, muitas casas comerciais. E as pessoas costumam fazer compras nesses locais. Os bairros industriais são os bairros onde encontramos muitas fábricas. Às vezes, os operários são os próprios moradores. Então, existem muitas fábricas nos bairros industriais, muitas indústrias. E, às vezes, as pessoas que trabalham nessas fábricas, né, elas acabam morando por ali por perto. Bairros históricos são bairros onde boa parte da construção é antiga e faz parte da história da cidade. Igrejas, sobrados construídos na época da colonização do Brasil são considerados patrimônios históricos, e sua arquitetura não pode ser modificada. Bairros históricos são muito visitados por turistas. Então, por isso que não pode ser mexido, ele não pode ser danificado, eles não podem ser quebrados. Então, esses bairros históricos, eles estão sempre em conservação, por ser um patrimônio da própria cidade, do próprio bairro, porque ali é a visitação de turistas conhecendo melhor, né, aquele local. Então, gente, vocês vão responder a página 50 e responder a página 51. Tá ok? Então, temos atividade de história, temos atividade de geografia, tá ok? Qualquer dúvida, pode chamar a tia Carla, pode ligar para a tia Carla, tá ok? Fiquem com Deus, um beijão para vocês, tchau, tchau.